Vamos começar. Vou começar com vocês hoje a gente falando um pouquinho sobre o trabalho, tá? Semana passada, infelizmente, eu não consegui estar aqui com vocês, peço desculpas, tá? Até por ter avisado um pouco em cima da hora. Mas espero que vocês tenham aproveitado a noite para estudar as outras disciplinas, né? Botar o conteúdo em dia. E por conta desse negócio de eu estar sem celular e tudo mais, acabou que a gente está com a comunicação mais difícil. Mas, como eu falei lá na postagem do Classroom, tá? Qualquer coisa vocês me procuram pelos professores de vocês, principalmente a Carlusca, que está mais próxima a mim, tá? Ou então falem comigo no Instagram, muitos de vocês têm meu Instagram, falem comigo por direct ou propriamente lá no Classroom, na postagem das coisas, podem perguntar se tiverem com alguma dúvida relacionada à disciplina. Se for alguma coisa mais relacionada a outras questões, né, como a Mayara hoje falou comigo também, outros alunos já falaram, qualquer coisa vocês podem procurar lá no Instagram, tá bom? Até o dia 8, com fé em Deus, eu espero estar com o WhatsApp de novo. Só esperando o celular chegar. Bom, com relação ao que eu coloquei lá para vocês, tá? Vou até projetar aqui para vocês entenderem direitinho. Tá todo mundo me ouvindo, tá? Todo mundo me vendo direitinho. Estão tão calados. Ficaram assustados? Tá tudo bem com relação ao trabalho? Como é que tá? Já começaram a pensar? Tranquilo, ótimo. Bom, vocês estão vendo aqui a tela, né, do Classroom, que eu botei as orientações do seminário para vocês. Pronto. Com relação ao seminário, tá? Que é a nossa primeira tarefinha de hoje. Vocês vão elaborar sobre uma especialidade fisioterapêutica que a gente vai sortear daqui a pouco, tá bom? E vão apresentar para a turma, semelhante como eu apresento aqui a aula para vocês, tá? Para que vocês não tenham que fazer algum tipo de capacitação com relação ao Google Meet, como apresentar e tudo mais, vocês podem mandar as aulas para mim, tá? Os slides que vocês elaborarem para mim por e-mail, ou então lá no Classroom, que dá para todo mundo ver. E eu apresento aqui, coloco para apresentar a tela como eu aposto para apresentar as aulas de vocês, tá bom? Na apresentação é importante que vocês falem, tá? Sobre a especialidade em si, a questão da definição, com o que aquela especialidade trabalha, certo? Qual é o objeto de estudo, né? Qual é o objeto de trabalho daquela especialidade em si, né? Com doenças ortopédicas, com doenças neurológicas, com fatores de risco, com parte preventiva, com o quê, tá? As principais áreas de atuação, né? Onde é que trabalha principalmente esse tipo de especialidade? Especialidade de terapia intensiva, onde é que trabalha? No centro de terapia intensiva, nas unidades de emergência, entendeu? Essas coisinhas assim. E aqui é bem interessante que vocês tragam imagens, tá? Com relação às áreas de atuação, mostrando, explicando onde é que esse profissional atua, como é a atuação, é sozinho, é em equipe multiprofissional, como é que funciona, tá bom? Principais recursos que utiliza dentro dessa especialidade, tá? Porque difere um pouco a parte de dermatofuncional, né, de estética. Utiliza mais alguns recursos, a parte de ortopedia utiliza um pouco mais outros, a parte de neurologia tem muitas semelhanças com a parte de ortopedia, mas tem umas coisas mais específicas, tá bom? Curiosidades sobre aquela especialidade, tá? Assim, coisas diferentes que vocês podem encontrar na pesquisa de vocês, que a gente ainda não comentou em sala. Aqui também pode ser interessante vocês trazerem concursos específicos na área, tá bom? Por exemplo, na parte de neurologia, tem um concurso, uma rede de hospitais que trabalha especificamente com neurologia, que é a rede Sara Kubitschek.
Então, vocês podem trazer, né, esse tipo de hospital, esse tipo de concurso que aqui tem, é uma curiosidade bem interessante para se demonstrar para os colegas de vocês, e trazer exemplos da atuação prática, com fotos, demonstrando, tá bom? Vocês podem trazer vídeos também, só que com relação aos vídeos, fica um pouco ruim a questão do áudio, tá? Se vocês puderem trazer vídeos que não tenham tanta fala, mas tenha mais a demonstração das coisas, com alguma só música, no fundo que a gente deixa o áudio desligado do vídeo e passa só a parte mesmo visual do vídeo, tá bom? Então, interessante que vocês tragam o máximo de informações, mas de maneira bem, digamos assim, bem direta. Não precisa viajar muito na especialidade, não. Quero que vocês entendam e quero que vocês transmitam esse entendimento para os colegas de vocês, tá? Essas especialidades é interessante que todo mundo tenha noção de todas, não só da sua equipe, pois eu vou cobrar isso na segunda prova, tá? Sobre as especialidades. As atividades, essa atividade vai ser em grupo, de 3 ou 4 pessoas no máximo, tá? Todas as pessoas precisam falar um pouquinho, dar sua contribuição, participar de certa forma desse debate sobre essa especialidade em si, tá bom? No final vocês podem trazer observações, podem fazer perguntas aos colegas de vocês, tá? Como se vocês estivessem dando uma aula. A apresentação do PowerPoint, tá? Que eu vou mostrar para vocês como é que faz, algumas dicas, algumas curiosidades que nem todo mundo tem domínio do PowerPoint ainda, tá? Nem algumas ferramentas de computador mesmo, mas o PowerPoint é bem tranquilo. Se na equipe não tiver ninguém que tenha computador, tá? Que não consiga fazer no PowerPoint e tudo mais, vocês podem fazer tipo um cartaz, alguma coisa do tipo. Eu só acho que é muito dependioso hoje em dia, né, a gente conseguir fazer um cartaz com algumas coisas de foto, essas coisas assim, por ser mais difícil de imprimir e tudo mais, tá? Então, espero que vocês consigam mexer um pouco nessa ferramenta do PowerPoint, tá? E se não for mais professor, pode ser com 3, Marlene, não tem problema não. Com relação às apresentações, tá? As apresentações vão ser dia 22 e 29 de junho, são 2 segundas-feiras, tá? Assim, porque eu quero, além de vocês apresentarem, no final da apresentação de vocês, né, a gente discutir um pouco sobre essa especialidade, e daí a gente conclui e passa para a segunda equipe, tá? Aqui só me colocaram 1, 2, 3, 4, 5 equipes. Tem alguém da turma que não está nessas 5 equipes? Eu estou achando que tem gente que não está. Se tiver gente faltando, vamos se encaixar nas equipes, tá bom? Qualquer coisa a gente faz 3 equipes no dia e 2 equipes no segundo dia, tá bom? Vai ser por ordem de sorteio. Daqui a pouco eu vou sortear com vocês. E como é que vai ser essa apresentação, tá? Na hora da apresentação da equipe, todo mundo vai ficar com o microfone desligado, só não os componentes da equipe, e eles vão falar sobre essa especialidade. Vai ligar a câmera, vai ligar o microfone do mesmo jeito que eu faço quando dou aula para vocês. Bom? A apresentação vai ser dia 22 e 29, depende do sorteio da equipe. Pois é, tem uma equipe só com 2 pessoas, tá? A equipe da Marleuda. É interessante que alguém que esteja numa equipe com 4 migre para essa equipe com 2 pessoas para ficar 2 equipes de 3, tá? Que a ideia no começo era colocar somente equipes de 3 pessoas. Eu permiti os de 4, porque algumas pessoas iam falar e tudo mais, mas dá para a gente fazer mais equipes de 3 pessoas, tá? A imagem e o áudio. Vocês vão ser bonitinhos. Todo mundo mostrando a carinha na frente. Não, a Angelita, né? No seu caso,
você vai entrar em atestado e licença maternidade, tá bom? Aí a gente conversa mais à frente, só nós duas, para a gente resolver essas questões. Porque não só da minha disciplina, mas de todas, você vai ter que ter um prazo diferenciado com relação a esses trabalhos. É interessante que, já que você não vai poder apresentar, mas se você quiser participar de alguma equipe, tá? Até lá, para poder entender, até mesmo da questão da disciplina e tudo mais, da especialidade, você pode participar, tá? Mas se for prejudicar a equipe, é interessante que a equipe tenha 4 componentes, para ficar pelo menos 3 fazendo o trabalho com mais, né, com mais disponibilidade. Precisa ligar a câmera no dia, vai precisar, gente. Então, todo mundo bonito, extrovertido, cheiroso, tá certo? Não, todo mundo com a câmera ligadinha. Oxe, o que é que vocês têm? Eu ligo a câmera toda segunda-feira para vocês. Qual o problema de vocês ligarem a câmera uma vezinha? Vai dar certo, meu povo. Bom, então tá, né? Temos aqui as equipes, eu vou já sortear, tá? No finalzinho da aula. Então, é isso. Alguma dúvida com relação ao seminário? É uma especialidade, é só essas coisinhas que eu disse para vocês, tá bom? Ótimo. Lembrem-se, como eu falei na última aula, é o primeiro seminário de vocês, tá certo? É um aprendizado enorme quando vocês começam a fazer isso desde o primeiro semestre, porque seminário, apresentações, tudo isso vai fazer parte da vida acadêmica de vocês até o último semestre, até os últimos dias de aula, quando vocês vão ter que apresentar o TCC de vocês, tá? Lá no final do curso. Então, quando vocês já iniciam o curso aprendendo esse tipo de coisa, né? Aprendendo assim, não aprendendo, aperfeiçoando. Porque vocês vêm de um ensino médio, muitos de vocês vêm de escolas profissionalizantes que já tem essa rotina de ter seminários, de ter apresentações em grupo, né? E alguns aqui não estavam em aula, né? Em ensino médio agora recente, que já tem uns 2, 3 anos fora, mas que a gente consiga realmente aprimorar e melhorar essas apresentações no decorrer dos semestres, tá? Então, esse seminário vai ser muito para vocês aprenderem, eu vou demonstrar algumas coisas para vocês. Semestre que vem, a gente tem uma disciplina de metodologia, trabalho científico, provavelmente será comigo. Então, é uma coisa que vai beneficiar muito vocês mais na frente com essas outras disciplinas, tá? Bom, e a nossa aula de hoje? Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o corpo humano de uma maneira geral, tá? Que é o nosso objeto de trabalho, de estudo dentro da fisioterapia. Não só o movimento humano, né? Mas as nossas funções do corpo humano de uma maneira geral. E hoje eu vou trazer para vocês um resumão do nosso funcionamento do corpo humano. Claro que vocês vão ver tudo isso nas disciplinas, tá certo? No decorrer das disciplinas de todos os semestres. Vocês já estão vendo. Eu vou esperar só vocês completarem os grupos, terminarem de completar os grupos para eu poder sortear os temas, tá bom? Vou deixar para o final. Sobre o nosso corpo, sobre o funcionamento do corpo humano, que é a grande área de atuação do fisioterapeuta, tá? Bom, o nosso corpo, ele como eu falei para vocês, é o nosso objeto de estudo, é o nosso objeto de trabalho, né? O corpo humano e suas funções, principalmente os seus movimentos, é o nosso objeto de trabalho no dia a dia da fisioterapia. E a gente precisa, durante a graduação, entender o funcionamento desse corpo,
aprender como é que ele é estruturado, como é que ele funciona, como as suas peças estão interligadas, tá? Então, desde o primeiro semestre, que é o semestre que vocês estão agora, até o último semestre, vocês vão entender, vão passar por esse processo de entendimento do funcionamento do corpo, né? E o nosso corpo é um objeto complexo, que você precisa entender situações que acontecem em situações bem microscópicas, né, que não são visuais ao olho humano, e que muitas vezes você demora para acreditar que realmente acontece, tá? Por justamente por ser uma questão muito microscópica, você fica naquela dúvida, como é que isso funciona? Será que isso existe? Até você realmente pegar tudo isso na prática, tá? E isso acontece muito quando a gente vai estudar as micromoléculas, aquelas pequenininhas que vocês devem estar vendo lá na biologia molecular. Tá? Então, as moléculas, elas fazem parte do nosso corpo, são os objetos menorzinhos, tá? E vão se agregando para formar toda a nossa estrutura de corpo humano. Nessa imagem que eu trouxe para vocês, a gente tem uma divisão bem básica do corpo humano, tá? Pelas partes mais, digamos assim, as macro regiões do nosso corpo, que é cabeça, tronco, os membros superiores e membros inferiores, que é uma divisão bem grosseira do nosso corpo, tá? E nessa imagem é bem interessante que a gente consegue visualizar a maioria dos músculos mais superficiais da região anterior, né, da região de frente do nosso corpo. E isso é bem interessante, que até que vocês analisem, devem ter estudado isso aqui já na anatomia, tá? Então, na anatomia a gente vê todas essas divisões, todos esses músculos, e vocês vão ter bastante disciplinas que falam da musculatura, que falam da estrutura esquelética, né, dos ossos, durante o curso de vocês, tá? Então, o nosso corpo, ele tem uma organização básica que segue digamos assim, uma sequência de agregação de moléculas, né? Então, a gente tem os átomos, que são digamos que as estruturas menores do nosso corpo, que são o átomo de cada substância, tá? Um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio, um átomo de nitrogênio e por aí vai, tá? Então, esses átomos, eles se juntam, ou eles mesmos, né, iguais, ou moléculas, ou átomos diferentes, e formam moléculas, como a molécula da água, tá? Que é formada por um oxigênio e 2 hidrogênios. E essas moléculas, elas se juntam, né, se agregam para formar macromoléculas. Essas macromoléculas começam a fazer as estruturas do nosso corpo, né, como as proteínas, como os carboidratos, os lipídios, que são as gorduras, tá? Tudo isso que a gente vê na bioquímica. Aqui é um objeto muito de estudo da biologia molecular, da genética, tá certo? Quando a gente vai para as macromoléculas, a gente já tem, né, uma agregação de várias moléculas, a gente já tem uma estrutura um pouco maior, e a gente vai muito para o estudo da bioquímica, tá? A agregação dessas moléculas, juntando várias delas diferentes, a gente tem a formação das organelas e das células do nosso corpo, tá? Então, aqui a gente tem as estruturas funcionantes da nossa célula, que são as organelas, tá? Aqui a gente vai ver mais o estudo dessas estruturas, tá? Das organelas e das células, na disciplina de citologia, onde a gente estuda justamente as células, os seus tipos, como é que elas funcionam, tá bom? Então, as organelas são os objetos que funcionam na nossa célula e elas vão, né, vão formar a nossa célula. Cada organela tem uma função diferente, tá? E fazem com que a nossa célula funcione. As células, então, são um conjunto dessas organelas, tá? De diferentes organelas que, né, têm funções diferentes, função de respiração, função de produção de proteínas, função de barreira da nossa célula, tá bom? E elas se juntam, então, formando as células.
E aí a gente tem vários tipos de células diferentes. As células do músculo são diferentes das células do cérebro, que são diferentes das células que fazem as veias e as artérias, que são diferentes das células da nossa pele, tá bom? Então, cada parte do nosso corpo, de certa forma, tem alguns tipos de células específicas, de acordo com a necessidade daquele órgão, tá bom? Vocês podem ir perguntando se tiver alguma dúvida. E essas células, então, elas se juntam, tá? Quando eu tenho uma aglomeração de células do mesmo tipo, né, de células iguais, eu tenho, então, a formação de um tecido, tá? O tecido é o conjunto dessas células. E os tecidos, então, eu tenho tecidos diferentes, como o tecido muscular, o tecido ósseo, o tecido nervoso, o tecido epitelial, tá? Que é o tecido da pele. E esses vários tecidos, eles organizadamente se juntam para formar um órgão específico. Então, dentro de um órgão, posso ter mais de um tecido, tá? Um órgão, por exemplo, como o sistema nervoso, né? Como o cérebro, que é um órgão do sistema nervoso. Eu tenho tecido nervoso, eu tenho tecido sanguíneo, eu tenho tecido epitelial para recobrir o cérebro, tá? Então, dentro de um órgão, eu tenho várias estruturas, vários tipos de tecido, tá? Como no caso do estômago, eu tenho tecido epitelial para recobrir esse estômago, eu tenho tecido conjuntivo, tenho tecido sanguíneo, tá? Passando dentro das veias, das artérias. Eu tenho tecido muscular liso, que faz os movimentos peristálticos do estômago, tá bom? Então, dentro de um órgão, eu posso ter vários tipos de tecidos diferentes. Construindo, eu vou agregando as coisas até formar os nossos sistemas orgânicos, tá? Então, quando eu tenho um conjunto de órgãos que, entre si, eles têm uma função compatível, ou uma função equivalente, tá? Digamos assim, o conjunto deles acaba formando um funcionamento comum, eu tenho um sistema orgânico, tá? Como aqui exemplificado pelo sistema digestivo. Então, o sistema digestivo, a função dele é digerir e absorver as moléculas que a gente ingere na alimentação. E para que isso aconteça, ele passa por vários processos, e esses processos acontecem em órgãos diferentes, como o estômago, como o intestino delgado, o intestino grosso, recebendo substâncias do pâncreas, recebendo substâncias do fígado, da vesícula biliar, tá? Então, passa por todo esse sistema a nossa alimentação. E todo ele, funcionando em conjunto, tem a função de digerir e absorver as moléculas que a gente ingere, tá? Então, a gente percebe que tem uma organização complexa, né? Quando a gente tem a formação do corpo humano. E a junção de vários sistemas, né? Do sistema digestivo, o sistema muscular, o sistema respiratório, circulatório, o sistema nervoso, juntando todos eles, nós temos a formação do organismo humano. A gente tem a formação do nosso corpo humano em pleno funcionamento. Quando a gente tem, né, alguma lesão, algum problema em uma desses percalços aqui, quando a gente tem algum problema em uma dessas estruturas, a gente vai acabar gerando problemas nas estruturas sequentes, tá? No funcionamento das estruturas consequentes. Por exemplo, se eu tenho um problema no funcionamento da célula, a célula ela não funciona direito, então ela não consegue ter a função dela bem direitinho. Se ela não funciona direito, o tecido com que ela forma não vai funcionar direito. O órgão que esse tecido vai formar também não vai funcionar direito. E se o órgão não funciona direito, consequentemente, o sistema onde ele está contido também vai ter problemas, tá? Então, é um efeito dominó. Quando a gente tem um problema
desde lá as moléculas, como muitas pessoas têm, né, problemas, por exemplo, de enzimas, né, que não produzem um certo tipo de moléculas, que são chamadas enzimas, e isso acaba gerando doenças como a intolerância à lactose, como a intolerância ao glúten, tá? Por exemplo, por não produzir esse tipo de enzimas, ela acaba tendo problemas no funcionamento do corpo todo, no funcionamento desse sistema como um todo, tá bom? Entenderam essa organização básica? Acho que vocês já devem ter visto isso, né, em outras disciplinas, mas para a gente relembrar, para a gente poder seguir uma sequência lógica dentro dessa aula, tá? Então, lembrem que tudo isso está interligado e, consequentemente, vocês precisam entender dessa sequência, né, dessa estrutura, dessa organização, para que o funcionamento do corpo humano para vocês seja bem claro. Né? O que eu sempre digo para todos os meus alunos, se você entende o normal, como é que o corpo humano funciona, você vai conseguir desenrolar tudo aquilo que é alterado, tudo aquilo que é errado, digamos assim, o que é patológico, tá? O que é doença. Porque se você entende que o funcionamento correto é dessa forma, o funcionamento errado é justamente da forma contrária. É de uma forma que não é assim, tá? Então, eu preciso que vocês sempre pensem que, se eu entender muito bem o funcionamento correto do meu corpo, como é que funciona o movimento, como é que funciona a fisiologia, como é que funciona o que é normal, eu vou conseguir compreender quando aquilo estiver fora do normal, tá? Então, sempre é importante que vocês entendam isso. Todo aluno de saúde, todo aluno de fisioterapia que esteja, né, em um curso de saúde precisa entender, a gente precisa passar por essas disciplinas básicas para entender o funcionamento do corpo mesmo, tá? Por isso que vocês passam por biologia molecular e genética, por citologia e histologia, que a histologia é o estudo dos tecidos, né, e a embriologia, que é como se forma tudo isso, né, desde a formação do nosso embrião, da fecundação entre um gameta feminino, um gameta masculino para a formação do embrião, tá? E passando por outros sistemas, tá? Como anatomia, por outras disciplinas, como anatomia, que vai estudar os órgãos, os sistemas, a fisiologia, que vai estudar o funcionamento disso tudo integradamente, tá? Claro que de maneira didática, a gente divide a fisiologia pelos sistemas, né? Como é que funciona o sistema digestivo? Como é que funciona o sistema nervoso? Como é que funciona o sistema excretor? Como é que funciona o sistema respiratório? O sistema circulatório, tá? Então, geralmente, a gente divide a fisiologia em sistemas, para justamente ficar mais didático, vocês entenderem o funcionamento de cada coisa. Mas a intenção é que vocês consigam entender, por fim, que o funcionamento disso tudo está interligado. Para que a minha respiração aconteça, eu tenho que ter uma contração muscular. E às vezes, quando eu estou em exercício, que várias partes do meu corpo estão, né, sob estresse, o meu corpo ele tem que se adaptar em todas as suas funções para que eu mantenha o meu corpo intacto dentro do exercício, tá? Então, muitas desse funcionamento, a gente precisa entender o que é normal, o que acontece no meu assim, o que acontece numa pessoa saudável, para poder entender o que é patológico, tá bom? Então, a gente começa a se formar, né, a partir dessa organização básica, a gente tem a formação de vários sistemas, tá? O sistema cardiovascular, ele é formado pelo coração e os vasos sanguíneos, tá certo? Vasos sanguíneos e também, tá? Quando a gente pensa bem aqui, que é um outro sistema circulatório, mas é um circulatório linfático, eu tenho os vasos linfáticos, tá certo? Aqui, como se fossem esses dois últimos sistemas, os dois da ponta, tá? São dois sistemas diferentes, mas que eles se interligam, tá? São sistemas que envolvem a circulação de líquidos no meu corpo.
Então, o sistema circulatório ele está responsável por bombear sangue para o meu corpo, para que leve oxigênio, leve nutrientes para todas as partes do meu corpo, cabeça, tronco e membros, tá bom? E que ele traga esse sangue de volta para o coração, para que ele seja enviado aos pulmões e assim receba, tá, a oxigenação correta que precisa para o nosso corpo funcionar. E isso tudo acontece por meio do bombeamento cardíaco do nosso coração, tá? Então, esse é o sistema circulatório. O sistema respiratório é o sistema responsável por captar o ar do ambiente externo e fazer com que esse ar entre até os pulmões e o oxigênio entre na circulação, tá? Esses vasinhos bem aqui do sistema circulatório, eles estão dentro dos órgãos, dentro dos pulmões, dentro de todos os outros órgãos, para que aqui, dentro dessa circulação, né, dentro do pulmão, o ar que entra no pulmão, ele se transfere para o sangue, faz com que o sangue seja oxigenado, seja repleto de oxigênio. Tá? Isso agora está muito na mídia, né? Está muito evidente, toda hora sai no jornal por conta da Covid, tá? Então, muita gente tem tido, até pessoas mais leigas, tá? Que não cursam na área da saúde, que não tem tanto entendimento disso, acabam hoje tendo uma noção maior por conta da pandemia. Né? Como é que funciona o corpo, como é que funciona a respiração, como é que funciona a circulação, mas por tanto passar no jornal, nos programas, isso acabou sendo mais difundido, tá? Então, a gente tem... Gente, só um minutinho, tá? Voltei. Voltando lá para a nossa aula. Então, a gente tem, né, o funcionamento interligado entre o sistema respiratório e o sistema cardiovascular ou circulatório, tá? Aqui no terceiro ponto, a gente tem o sistema digestivo ou digestório, onde ele é responsável, como eu falei para vocês no slide anterior, pela absorção e digestão dos nossos alimentos, daquilo que a gente se alimenta, tá? E esses nutrientes que são absorvidos da nossa alimentação são distribuídos para o meu corpo como um todo, de acordo com a necessidade, tá? É o que faz manter a energia do nosso corpo, é o que faz manter a estrutura do nosso corpo, tá bom? O sistema nervoso, ele é responsável pelo controle e organização, né, cognição do meu corpo. Então, a gente tem um órgão, né, um sistema muito complexo, se não for o mais complexo do nosso corpo, tá? O sistema nervoso, ele é responsável pelo armazenamento da memória, pelo armazenamento do que a gente aprende, tá? Durante o nosso desenvolvimento, né? Desde criança, desde bebê, que a gente vai aprendendo os primeiros movimentos, as primeiras sensações, as primeiras palavras. É responsável pelo armazenamento de toda essa aprendizagem, tá? Além disso, processar aquilo que é a nossa vontade de movimentar, de fazer, e tudo aquilo de sensação que o nosso corpo, ele sente, né? Ele experimenta no ambiente que a gente está inserido. Por exemplo, a sensação do vento batendo no meu rosto, o vento que está vindo do ventilador, ela é percebida por conta da sensibilidade do meu rosto, da sensibilidade da minha pele, tá? Que percebe que tem esse tato, tá certo? Então, o nosso sistema nervoso, ele é responsável por captar essas informações, processar essas informações de acordo com o que a gente tem armazenado de experiência, tá? Então, o que tem armazenado aqui na cabeça da gente, né, de experiência do nosso desenvolvimento, desde criança até adulto, daquilo tudo que a gente já teve de sensação, o nosso corpo processa e eu começo a entender, né, eu começo a ter cognição de entender o que é aquela sensação, tá? E o que é que ela pode produzir de reação no meu corpo. Como, por exemplo, quando você sente a sensação de frio,
os seus pelos, eles não arrepiam? É uma reação à sensibilidade do frio, tá? Então, o sistema nervoso, ele também é responsável pelo controle do movimento humano. Então, o meu movimento ele só é possível porque o meu cérebro manda informação para que tenha contração dos músculos, tá? E assim eu possa fazer o movimento. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de movimento. Alguma pergunta? Vocês estão conseguindo compreender? Estão interligando com as outras disciplinas? Aproveitem, se vocês tiverem dúvidas de outras disciplinas que eu puder solucionar, a gente pode fazer isso também, tá bom? Até porque a gente tinha muita aula, muita questão prática, muita visita técnica para fazer, né, durante esse semestre, e acaba que os assuntos teóricos eles estão ficando mais limitados. Então, a gente pode ir ajudando vocês nas outras disciplinas, tá? Continuando, a gente tem um sistema endócrino, tá? O sistema endócrino, ele é responsável pelo controle hormonal do meu corpo. Então, são glândulas que produzem hormônios que regulam algumas funções do nosso corpo, tá? Muitas funções do meu corpo, como, por exemplo, a organização do ciclo menstrual, o próprio crescimento do meu corpo é regulado por hormônios, tá? O crescimento do corpo é regulado pelo hormônio do crescimento, que é o GH. E esse GH é produzido por uma glândula que fica dentro do cérebro, chamada hipófise, tá certo? Então, o crescimento ele é regulado por essa glândula. Quando a gente tem, por exemplo, hormônios da tireoide, tá? Que regulam o metabolismo do meu corpo. Você já deve ter ouvido que a pessoa que tem hipotireoidismo tem a tendência de ser mais gordinha, a pessoa que tem hipertireoidismo tem a tendência de perder peso muito fácil, tá? Porque justamente produz mais hormônio tireoidiano e, consequentemente, ou aumenta ou diminui, tá? No caso de ser muito hormônio, aumenta o metabolismo do meu corpo. O meu corpo, ele gasta muito mais energia para se manter, tá? E outros órgãos também produzem outros hormônios, como o pâncreas produz insulina, tá? As adrenais aqui, que são as glândulas que ficam em cima dos rins, elas produzem a adrenalina, né? Que é necessária no momento que a gente está sob pressão, tá? As gônadas, tá? Tanto os testículos como os ovários femininos e os testículos masculinos produzem os hormônios, tá? Sexuais, os hormônios relacionados às características sexuais de cada um de nós, tá? E assim sucessivamente, tá? Cada glândula tem a sua função de produzir um hormônio que vai regular o funcionamento do meu corpo. Aqui a gente tem o sistema excretor, o sistema urinário, tá? Que são, digamos assim, o mesmo sistema. Ele divide aqui nessa imagem. Eu fiquei até sem entender um pouco, mas eu gostei da imagem. Mas a questão é, sistema excretor e sistema urinário, tá? Eles partem do mesmo princípio. De questão de filtração do sangue, tá? Para excretar, para botar para fora do corpo tudo aquilo que não funciona, tudo aquilo que não serve para o meu corpo, ou o que está em excesso, ou o que está desregulando o meu corpo, que está deixando ele doidinho, tá certo? Então, tudo aquilo que não está servindo para o meu corpo, ele é excretado ou por via urinária, né, pela urina, ou aquilo que não serve da nossa alimentação é excretado por meio das fezes, tá? Também outras situações podem ser excretadas pelo nosso suor, tá certo? Quando a gente tem um excesso de substâncias, por exemplo, no corpo. E esses rins, eles também vão regular, como eles colocam para fora tudo aquilo que não precisa, eles acabam regulando, né, o que fica dentro do meu corpo, acaba regulando outras funções do meu corpo, tá?
e a urina, então, que é produzida nos rins, vai e fica armazenada na bexiga, até que a gente tenha a excreção para o meio externo, tá? Por meio da uretra, tanto masculina como feminina, tá? Além desses sistemas, a gente não tem aqui mais os sistemas sexuais, né? Os sistemas reprodutores, masculinos e femininos, precisam ser lembrados, tá? São sistemas relacionados à reprodução humana. O sistema reprodutor feminino envolve o útero, os ovários, o canal vaginal, tá? A própria vagina. O sistema reprodutor masculino envolve o pênis, os testículos, as glândulas que ficam internas, tá certo? E a glândula prostática, por exemplo, faz parte do sistema excretor masculino, tá? Que está interligado tanto na produção dos gametas, né, espermatozoides e óvulos, como também na produção de hormônios sexuais que estão diretamente relacionados com as características sexuais de cada gênero, tá? Do homem ou da mulher. E a gente tem dois sistemas, tá? Que no caso acabam formando o sistema músculo-esquelético, que são muito, muito importantes para todos nós que estão diretamente envolvidos com o movimento humano, tá? Que é o sistema esquelético, que formado pelos ossos, tá? Que se interligam por meio das articulações, e o sistema muscular, tá? Que são os nossos músculos esqueléticos que, né, se inserem, se grudam nas superfícies ósseas, formando, então, espécies de pontes entre os ossos, e a gente consegue, então, fazer a aproximação ou o afastamento de um osso por outro, tá? E assim a gente consegue fazer os movimentos. Então, o sistema esquelético, sistema articular, que não está aqui, sistema muscular, eles interligadamente formam, né, no sistema músculo-esquelético, que está diretamente ligado ao movimento humano. O sistema imunológico, tá, está justamente ligado à questão dos nossos órgãos de defesa, tá? A nossa imunidade, né? A nossa imunidade, as nossas células de defesa estão presentes por todo o corpo. A gente tem células de defesa espalhadas pelo corpo todo. Claro, se eu não tenho uma inflamação nessa região ou infecção, eu não tenho muitas células de defesa. Eu tenho a necessidade, eu tenho células de defesa para uma, digamos assim, de retaguarda. Para uma necessidade, elas estão lá. Quando tem um processo de inflamação, elas começam a se deslocar todas para lá, muitas delas, tá? Elas começam a se reproduzir, ter várias células de defesa naquele local, para que, né, porque o meu corpo está sob ataque. Então, ele precisa se deslocar até aquele local para poder conter aquela inflamação, tá? E onde é que essas células de defesa, né, de certa forma, ficam armazenadas? Ficam bem localizadas nos linfonodos, tá certo? Principalmente aqui na região, né, das amígdalas, na região de linfonodos axilares, na região de linfonodos inguinais, porque ali ficam, né, as nossas células de defesa, a nossa imunidade de situações que a gente já passou, né, tipo a imunidade contra a catapora, relacionado, já que eu já tive catapora, certo? Então, esses anticorpos, essas defesas no meu corpo, de que eu já tive a doença, e ele fica imune a essa doença, ficam circulando no meu sangue, tá? No meu sistema linfático, no meu sistema sanguíneo, e passam por esses linfonodos, tá? No caso de entrar em contato, né, novamente com algum vírus, alguma bactéria que vai causar doença, aí as células de defesa vão até o sítio, né, até o local onde essa bactéria está e vai tentar controlar, vai fazer com que o nosso sistema imunológico age para que eu não fique doente, tá? E o sistema linfático, como eu falei para vocês aqui, junto com o circulatório, é um sistema também de circulação, só que ao invés de sangue, aqui circula linfa,
tá? É um sistema de circulação paralelo, tá? Que retira o líquido em excesso do corpo. É um sistema que a gente precisa entender bastante também, por conta das drenagens linfáticas que a gente pode eventualmente fazer nos nossos pacientes, tá? Então, para a gente drenar o excesso de líquido presente no espaço do nosso corpo, a gente precisa utilizar do benefício desse sistema linfático, como é que ele funciona de verdade, tá? E para que tudo isso, tá? Todo esse líquido que é drenado no nosso corpo, ele vai de volta para o coração, ele vai entrar em contato, né, com o coração e vai se misturar com o sangue. E se ficar em excesso, né, se tiver líquido demais, você vai lá para os rins e os rins colocam para fora por forma de urina. Se eu tiver pouco líquido, beleza, tudo bem, fica dentro da circulação e assim a gente vai circulando o líquido por todo o corpo, tá bom? Dentro desse sistema linfático também tem, né, a presença desses linfonodos de gânglios linfáticos que ficam, né, em regiões, digamos assim, que se encontram. Como vocês podem ver aqui essa como se fosse uma bolinha maior, né, que é um gânglio linfático aqui nesse meio, tá bom? Então, vocês conseguem perceber que assim, a gente separa os sistemas do corpo humano, só que eles estão todos dentro do nosso corpo. Estão todos organizados de forma interligada para funcionar de modo interligado, para funcionar em conjunto, todos eles, de modo o meu corpo funcionar de maneira normal, tá? Então, todas essas áreas acabam gerando especialidades médicas, especialidades também da nossa fisioterapia, em muitas delas, tá? Então, quando a gente pega um sistema cardiovascular, por exemplo, a gente tem a fisioterapia relacionada a problemas que podem acontecer nesse sistema cardiovascular, tá? Principalmente relacionado aos dois primeiros sistemas aqui juntos, a fisioterapia cardiorrespiratória, né? Que são sistemas que estão muito interligados um com o outro. E por isso acaba, né, quando você trata um sistema, você acaba tratando o outro também. E vice-versa, você acaba condicionando os dois, tá? Então, quando a gente tem as especialidades, é porque elas vão tratar de problemas em sistemas específicos, tá? Então, quando a gente estuda as especialidades, é justamente para entender o funcionamento de problemas em sistemas específicos. Churrinhos. Desculpa, gente, é o cachorro. Bom, quando a gente estuda, tá? Quando eu digo para vocês que vocês vão sair do curso de forma generalista, é porque vocês vão sair do nosso curso, né, da fisioterapia, entendendo o funcionamento de todo o nosso corpo, de todos os sistemas. Então, ter uma noção geral, generalista, de todos os funcionamentos de todas as doenças, tá? Ou melhor, das principais doenças de todos os nossos sistemas. Então, conhecimento generalista é justamente isso, você entender o funcionamento deles, você entender as doenças que acometem esses sistemas e entender como é que eu posso tratar dentro da fisioterapia, tá? Cada uma dessas consequências, cada uma das complicações dessas doenças, tá bom? Porque você vai entender que quando a gente vai pensando, né, quando a gente está pensando dentro do processo de reabilitação, do processo da fisioterapia, a gente está trabalhando não só com a doença em si, mas com aquilo que ela causa, tá? A gente está trabalhando como assim? Quando eu tenho um problema de asma, o que a asma causa no meu corpo? Além da falta de ar. Ela faz com que o meu sistema respiratório fique mais fechado. Então, a gente tem que trabalhar para tentar abrir esse sistema respiratório. Tá? O que mais que ela faz? Faz com que o meu condicionamento, a minha condição de fazer exercícios, de tolerar um exercício, também seja reduzida.
porque o exercício, às vezes, pode disparar a falta de ar no asmático. Então, dentro da fisioterapia, a gente vai trabalhar para que essa pessoa tolere mais tempo de exercício, tolere um exercício mais intenso, sem sentir sintomas de falta de ar, sem sentir esses sintomas asmáticos, tá? Então, entender que dentro de uma especialidade, a gente vai entender a doença, como é que ela funciona, tá? Depois de ter entendido como é que funciona o meu corpo normal, entender como é que aquela doença se instala e ela funciona, e então eu consigo entender, tá? Onde é que eu posso atuar, como é que eu posso melhorar a qualidade de vida do meu paciente, como é que eu posso melhorar o funcionamento do corpo dele para que ele não sinta sintomas, né, que sejam incapacitantes, que sejam difíceis de lidar no dia a dia. Perguntas? Marla, estou se identificando com a asma. Muito bem. Então, quando a gente tem, tá? Por exemplo, o sistema digestório. Mas, professora, não tem a fisioterapia digestiva, tem? Né? Que especialidade é essa? Será que tem a fisioterapia relacionada à digestão? Não que eu saiba, tá? Mas a gente não tem uma fisioterapia específica para a digestão, para auxiliar nisso. Mas a gente precisa entender que para o meu corpo funcionar adequadamente, eu preciso de energia. E essa energia vem de onde? Da nossa alimentação. Então, eu preciso entender como é que esse processo de alimentação e de digestão ocorre para saber o melhor horário que aquele meu paciente ele pode fazer um exercício. Ou, se eu fizer um exercício intenso com ele, ele pode ter um sintoma de vômito, ele pode ter um sintoma de sensação de azia, tá? Por ter se alimentado há pouquíssimo tempo, ou por não conseguir tolerar o exercício, por estar com o estômago cheio, por estar com o sistema digestivo atuando, tá? Por isso que muitas vezes a gente precisa entender o funcionamento como um todo, não só de áreas específicas dentro das nossas especialidades, tá? Se eu entendo o funcionamento, isso vai interferir diretamente na minha reabilitação. Se eu estou fazendo um exercício com o paciente que acabou de se alimentar, quando eu me alimento, geralmente a gente tem sono logo após, tá? Esse sono não é à toa, tá? Muitas vezes a gente fica com sono após a alimentação porque o nosso corpo está direcionando as forças dele para o sistema digestivo, tá? Então, por direcionar as forças, quando eu digo as forças, as energias dele, a questão da circulação sanguínea está diretamente, né, concentrada no sistema digestivo para que aconteça a digestão, para que os nutrientes sejam absorvidos, tá? Então, o restante do meu corpo fica com menos sangue. O restante do meu corpo fica mais, digamos assim, mais relaxado. E, consequentemente, eu tenho sono, consequentemente, eu tenho aquela indisposição pós-alimentação, tá? E, geralmente, os exercícios após você se alimentar, você não consegue tolerar eles com tanta facilidade quanto um tempinho depois, 1 hora depois de você se alimentar. Porque o processo digestivo ele já está em andamento mais adiante. Bom? Então, é interessante que a gente pense sempre nisso, porque interfere diretamente no nosso paciente, na qualidade do exercício que ele vai fazer, na qualidade da reaplicação que ele vai fazer, né? Do que a gente consegue passar de exercícios durante a fisioterapia, de orientações para eles fazerem em casa, tá? Sempre orientar, né? Quando a gente for fazer orientações para o nosso paciente. Se o senhor se alimentou, espere 1 horinha para poder fazer os exercícios que eu estou lhe explicando, tá certo? Então, o senhor faz 1 hora depois do café da manhã, ou faz lá no final da tarde, tá bom? Então, sempre orientar de acordo também com a alimentação, com também a energia que o nosso paciente tem. Outro ponto do sistema digestivo que é bem interessante que a gente saiba, tá?
é que algumas pessoas têm constipação, né? Que tem um problema para evacuar, para defecar. E com relação a isso, acaba ficando, né, aquele aglomerado de fezes dentro do nosso sistema digestivo. E isso incomoda muito na realização dos exercícios. Tem gente que não consegue fazer absolutamente nada por conta dessa sensação de inchaço, por conta da sensação mesmo de não ter mais espaço, de não ter fôlego. E isso faz com que até a barriga fique inchada, você tenha dificuldade de expandir o pulmão para respirar, tá? Isso tudo interfere diretamente na qualidade do meu exercício, na qualidade de vida do paciente, tá? Em crianças com problemas neurológicos, em adultos com problemas neurológicos, que acabam não conseguindo dizer para a gente, tá? Que estão com essa sensação, que estão com dificuldade para fazer cocô, ou que estão com essa dificuldade, né, de soltar gases e tudo mais, que ficam com essa sensação de inchaço, isso também interfere na nossa reabilitação. Porque aquela criança não vai deixar eu fazer os exercícios com ela. Aquela criança vai começar a chorar porque ela está sentindo dor, porque a barriga está dolorida, tá? E muitas vezes, durante a fisioterapia, o que a gente pode fazer são massagens que vão facilitar os movimentos para evacuação. Uma das terapias manuais que a gente pode utilizar, né, que a gente estuda durante a faculdade, são essas terapias que favorecem, né, o sistema digestivo, que favorecem os movimentos do sistema digestivo para facilitar a evacuação, para facilitar, né, a saída do bolo fecal do nosso corpo, tá bom? Alguma pergunta? Muito bem. Então, quando a gente vai, por exemplo, para o sistema nervoso, né, a gente tem especialidades bem complexas em fisioterapia neurológica, fisioterapia neurofuncional, tá? Primeiro, a gente entender o funcionamento do sistema nervoso já é difícil, né? Porque envolve muitas funções, envolve o controle de muitas funções do meu corpo. Eu preciso entender o funcionamento de tudo para entender que o sistema nervoso ele está diretamente ligado com tudo, tá? Então, o sistema nervoso, ele tem uma situação complexa dele, tá? E as doenças, mas quando você entende, você consegue entender as doenças que acontecem durante, né, nesse funcionamento do sistema nervoso. E aí você também consegue tratar, tá, as funções que são alteradas por essa doença, né? Como, por exemplo, na paralisia cerebral, que ocorre, né, a lesão de células do nosso cérebro, tá? Na paralisia. Essas células que sofreram essa lesão, né, que estão mortas, que não estão funcionando, elas tinham funções específicas, ou de movimentar uma mão, de movimentar um lado do corpo todo, de movimentar, de conseguir controlar os movimentos do corpo todo, ou ou é uma região, né, que as informações se interligam e, consequentemente, eu posso até ter um estímulo, mas esse estímulo não chega até o restante do meu corpo, porque as regiões que transmitem as informações, elas estão como se fosse queimadas. Como se a gente pegasse um fio de um carregador, tá? E a entrada perto do celular tá boa, a entrada perto da tomada tá boa, mas no meio do fio, o cachorro foi lá e mordeu e quebrou o carregador. Então, é a mesma coisa, né? Eu posso ter um problema lá na entrada, que vai para a tomada, eu posso ter um problema na entrada que vai no celular, ou eu posso ter um problema no trajeto do fio, tá? E isso vai causar problema na minha função, que é carregar o celular do mesmo jeito, tá bom? Conseguiram entender essa questão do sistema nervoso? Vocês estão tão pouco participativos hoje. Quando a gente vai para o sistema endócrino, ele está muito ligado também com o sistema nervoso, tá? Por conta dos hormônios.
principalmente, muito interligado com o crescimento do meu corpo, com o funcionamento normal do meu corpo, com o funcionamento principalmente do metabolismo, tá? Então, às vezes não tem uma fisioterapia ligada ao sistema endócrino, mas, por exemplo, se eu não tenho alguns hormônios no meu corpo, eu posso ter diretamente a formação, né? A predisposição para formar a osteoporose, por exemplo, tá? Eu posso ter uma predisposição para doenças, né? Do sistema renal, para doenças metabólicas que envolvem diretamente a produção de energia do meu corpo, tá? Então, tudo isso, eu preciso entender o sistema endócrino para entender que o funcionamento do meu corpo depende desses hormônios, tá? Sistema renal, vocês vão ver depois que ele está muito interligado com esses dois aqui, tá? Lá no final do curso a gente vai ver, dentro da parte hospitalar, que eles estão diretamente ligados e que eles precisam ter funções, né, bem próximas para realmente limpar o sangue, para realmente, né, produzir a urina e fazer com que saia do meu corpo aquilo que não funciona. E vem, né, essas estruturas vêm parar nos rins por meio da circulação, bom? O sistema musculoesquelético, a gente vai falar um pouco mais dele, mas como eu falei para vocês, né, a fisioterapia, dentro da terapia manual, a gente precisa entender como é que funciona o sistema linfático por conta da drenagem linfática que a gente faz, tá? De entender como é que ela funciona, qual é a intenção da minha terapia manual para a melhoria do funcionamento do meu corpo, tá? Para a melhoria da estética do paciente, para a melhoria do movimento do meu paciente. E quando eu chego no ponto de movimento humano, que é o nosso objeto de estudo dentro do nosso corpo, né? O principal foco da fisioterapia dentro do corpo humano é o movimento, né? E que esse movimento acontece nos diversos sistemas, tá? Então, eu tenho que entender muito da questão articular, esquelética e muscular, como eles se interligam, tá? Como eles são controlados pelo sistema nervoso. E tudo isso a gente vê em disciplinas como a cinesiologia, como anatomia palpatória, para vocês entenderem onde fica cada coisa, tá? Para vocês perceberem por meio da palpação, começar a perceber o mundo através dos dedos de vocês, tá? Eu sempre, acho que nas aulas presenciais, eu sempre falei para vocês que a maior característica do fisioterapeuta é você desenvolver olhos nos dedos, olhos nas mãos, tá? Você conseguir enxergar o corpo do meu paciente, né? Você conseguir enxergar o corpo humano através do toque com a mão, tá? Porque muitas vezes aquilo que não é perceptível ao olho, você consegue perceber ao tocar um músculo que está tenso, ao tocar uma articulação que tem uma lesão, ao movimentar essa articulação, tá? Como, por exemplo, quando você, né, separa uma articulação, como é isso que eu estou fazendo aqui, acho que vocês estão vendo, né? Você consegue fazer movimentações nessa articulação, certo? E consegue perceber se ela tem alguma interação, se ela tem algum problema, tá? Isso é muito importante para que vocês entendam se o funcionamento da minha articulação ela tá ok, tá? Isso eu posso fazer em todas as articulações, tá? Para entender se essa articulação ela está saudável, para entender se ela está funcionando da maneira correta, para entender se eu preciso trabalhar mais essa musculatura que estabiliza essa articulação. Então, a gente entender o movimento humano é entender onde ele começa, tá? Onde é que ele é produzido, ele é enviado pelo sistema nervoso, entender como é que esse controle, tá, do sistema nervoso, ele se dá no meu corpo, nos meus músculos,
nas minhas articulações, e assim eu consigo fazer o movimento de pegar um objeto, de segurar um objeto que está caindo, de movimentar para andar, para locomover, certo? Tudo aquilo que a gente faz automaticamente, a gente pode compreender com o movimento humano, né? Com o estudo do movimento humano, que é a cinesiologia. A cinesiologia vocês vão ver no terceiro semestre, tá? Depois que vocês entendem um pouco mais da fisiologia, que é o estudo da função do corpo humano, das funções do corpo humano. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais de movimento humano, você começa a também analisar o movimento dos outros. É quando você começa a analisar. Todo mundo tem aquela historiazinha de que o psicólogo olha para você e já está te analisando, não é isso? O psicólogo conversa com você, ele está te analisando, entendendo o que é que você pensa, o que é que você... Se você é ansioso, se você é depressivo, se você é isso, se você é aquilo. Todo mundo tem essa concepção do psicólogo, né? Muita gente tem essa concepção. Às vezes, muitas vezes é errônea, porque nem sempre ele está analisando você. Mas, e todo mundo, muita gente também tem essa percepção do fisioterapeuta, que ele olha para você, você andando, e você está analisando a marcha do como é que ele está andando. Você analisa como é que ele está fazendo o movimento, você analisa como é que ele está sentado. Isso é muito comum, principalmente no estudante, né, que está aprendendo. Ele começa a olhar para as pessoas, vendo a postura, vendo se a pessoa está com a postura correta ao sentar, vendo se a pessoa está com a postura correta ao andar, vendo se ela está pisando da maneira certa, tá? Isso também vai de acordo com o interesse que é despertado em vocês, tá? Muitos de nós acabam despertando muito interesse para essa parte de ortopedia, né? De como é que o corpo ele funciona mesmo, como é que é a pisada correta. Você começa a prestar atenção. Se você faz parte, né, de grupo de caminhada, corrida, essas coisas, você começa a prestar atenção como é que as pessoas correm, como é que as pessoas andam, né, durante essas caminhadas. Isso é muito perceptível na nossa profissão, porque você começa a analisar e começa a perceber, esse jeito aqui é mais interessante, esse jeito aqui que ela pode ter problemas articulares futuros, esse outro jeito, a gente pode, às vezes é um familiar, a gente pode orientar, não, use um calçado melhorzinho para você fazer essa corrida, não sei o quê, tá? Então, tudo isso interfere no nosso dia a dia, porque a gente vai aprendendo, tá? Como é que isso tudo funciona. Às vezes uma pessoa está na sua frente, acaba fazendo um movimento brusco e tem um estiramento de uma musculatura, aí você já sabe qual é o músculo, você já entende, já dá uma orientação, uma coisa simples que acontece no seu dia a dia, que você consegue melhorar a qualidade de vida de um colega, de um irmão, de um pai, certo? Alguma pergunta sobre o movimento humano? Então, vocês vão ter disciplinas, tá? Relacionadas ao movimento humano, de entender como é que ele funciona, que é a cinesiologia, tá? E de vocês estudarem como eu posso tratar o movimento humano através dele, tá? Que é a cinesioterapia. Como tratar algumas consequências, algumas doenças do meu corpo utilizando o movimento, utilizando os exercícios, que é a cinesioterapia, tá? Ou utilizando a terapia manual, que também remete muito aos movimentos, tá? Que vocês vão ver em recursos terapêuticos manuais. E depois vocês vão ver nas disciplinas que são específicas para cada sistema, tá? Como tratar sintomas específicos de cada sistema. Por exemplo, como é que você vai tratar a dor articular? Você vai estudar isso lá na parte de ortopedia. Como é que você vai entender a dor de origem neurológica? Você vai estudar essa parte lá na neurologia, tá? Como é que você vai tratar a falta de ar, dispneia? Lá na parte de cardiorrespiratória, tá bom? E assim sucessivamente. Então, a gente vai conseguir entender, né, todas as regiões do nosso corpo, todas as funções, interligar elas e montar o melhor plano terapêutico para o nosso paciente. Né? A função do fisioterapeuta
é entender como é que isso tudo funciona e fazer uma avaliação do meu paciente, saber o que é que ele tem mesmo. E daí eu começo a traçar um plano da terapia dele. O que é que eu preciso melhorar nesse paciente? Ele tem isso, isso e isso. Eu preciso fazer melhorar todos esses pontos. Como é que eu vou fazer melhorar todos esses pontos? Então, eu traço estratégias para melhorar todos esses sintomas, tá? Para melhorar todas essas funções. Então, essa é a nossa função, entender como é que o nosso corpo funciona, para entender o que é que o meu paciente tem de errado, e dali tratar ele para ele melhorar, tá? Alguma curiosidade que vocês queiram perguntar? Alguma dúvida das outras disciplinas? Vou preparar aqui o sorteio. Terminaram as divisões dos grupos. Tá todo mundo nesses grupos, gente. Se alguém quiser ligar o microfone, pode ligar. Tá? Pronto, tá certo. Mas, assim, da turma de vocês, tá faltando alguém nos grupos? Vocês acham que tá faltando alguém? Tem 3 pessoas no grupo da Kaline, tem 4 no da Jennifer, tem 3 no da Carol e 4 no da Jordana. Qualquer coisa pode fazer assim. Tem a Marleu e a Luciana, que estão só elas duas. Se vocês quiserem dividir entre o grupo da Carol e o grupo da Kaline, as duas, e aí ficarem grupos de 4. Ficam 4 grupos de 4. O que é que vocês acham? Pois é, eu não lembro quantas pessoas exatamente, mas aí e teve alguns alunos que pediram trancamento nesse período. O que é que vocês acham, Marleuda e Luciana? Eu sei que vocês têm que fazer juntos, mas se vocês quiserem fazer juntos com um grupo de 2 pessoas, não tem problema, só dá um pouco mais de trabalho. Mas tem especialidade para todo mundo. Mas a gente pode deixar. Que eu saiba, não. Rayane. E aqui só tá o Thales e o Caio. Tá faltando gente mesmo. Na turma. Acho que vocês estão em 20. Tá faltando Vinícius. Aline também não tá naqueles grupos. Tá faltando gente ainda. Eduardo eu também acho que não tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sortear, tá? Das equipes de vocês que estão aqui. Até porque eu não vou prejudicar quem já estava, né? Quem já fez. Quem já dividiu a equipe. Os que forem aparecendo, a gente bota outros temas e sorteia só o dia da apresentação, tá bom?
Então, eu vou na sequência aqui dos comentários, tá? Kaline fica, o grupo da Kaline, Vitória e Érica fica como grupo 1. O grupo da Jennifer fica como grupo 2. Da Carol e Maiara e Angelita fica como grupo 3. Marleuda e Luciana, grupo 4. Tá? E o grupo da Jordana, Caio, Thales e Laísa, grupo 5, por enquanto, tá certo? Então, eu vou sortear as seguintes especialidades. Só um minutinho. Vamos lá, tá? Eu vou projetar aqui para vocês. Novamente. Eu fiz uma divisão das especialidades, tá? De 1 a 5. E vou sortear aqui de modo aleatório, tá? Para o grupo 1. Né? O grupo 1 primeiro vai ser qual especialidade? De 1 a 5. Especialidade número 3, tá? Então, a especialidade do grupo da Kaline vai ser a dermatofuncional, tá? Fisioterapia dermatofuncional. Ok, Kaline? Muito bem. Grupo 2, o grupo da Jennifer. Tema 2, fisioterapia neurofuncional, tá? Então, Jennifer, do grupo 2, fisioterapia neurofuncional. Pode trazer tanto adulto como criança, tá? Se vocês quiserem trazer exemplos de adulto, de criança, não tem problema, para qualquer especialidade, tá? A dermatofuncional inclui a estética também, viu? Se vocês quiserem trazer, bem interessante. Grupo 3. Deixa eu só salvar aqui para não me perder depois.
Três de novo, não. Agora o grupo da Carol e Maiara. Né? Carol, Maiara e Angelita. Vocês vão ficar com a fisioterapia traumato-ortopédica, tá? A especialidade número 1 aqui. Fisioterapia traumato-ortopédica. Certo, meninas? Ai, mosquitos. Ótimo. Podem trazer, tá, Carol, exemplos da parte de esportes, tá? Esportivo, não tem problema nenhum, não, tá? O grupo da Marleuda. Vai ficar com o tema 5, tá? Marleuda e Luciana, que é o tema que a Marleuda adora. Fisioterapia cardiorrespiratória, né, Marleuda? Fisioterapia cardiorrespiratória tinha que ir para a Marleuda. Mas, Kaline, se você quiser contribuir com Marleuda, pode contribuir durante a apresentação, viu? E, no caso, o último grupo ficou com o tema, né, 4, que é a fisioterapia pélvica, tá? Vem aqui para vocês, para mostrar para vocês. O grupo da Jordana ficou com a fisioterapia pélvica, que inclui tanto saúde do homem como saúde da mulher, tá? Então, fisioterapia envolvendo a parte de fisioterapia da mulher e fisioterapia na saúde do homem, tá? Na parte de sistema sexual, sistema urinário, as incontinências urinárias. Tragam várias coisinhas legais pra gente. Bom, vou sortear aqui só a questão das apresentações, tá? O grupo 1, vamos fazer assim, ó. Os grupos 1, 2 e 3. Os primeiros que saírem aqui, tá? Os que saírem com o número sorteado 1, 2 e 3 vão apresentar dia 22. E os que saírem com o número 4, 5 e o que tá faltando, que eu sei que tem gente faltando no grupo, vai apresentar no dia 29, tá bom? Então, vou sortear aqui também na mesma sequência. O grupo da Kaline vai apresentar no primeiro dia ou no segundo? No primeiro. Vai ser o primeiro grupo. Grupo da Jennifer. Segundo grupo. Olha, não é manipulação, viu? É o próprio negocinho aí que tá sorteando. Que sorte. Grupo da Carol e da Maiara para apresentar dia 22 ou dia 29. Não. Vamos de novo. Dia 29. Que sorte. Olha, dia 29 já tem 10 dias do parto. Dá para apresentar o bebê para a gente. Já estou ansiosa. Vocês querem dia 22? Pode ser, não tem problema não. Aí os demais ficam 29. Olha, vocês não faltam dia 29 não, viu? Senão... Caça o pescoço de vocês. Pronto, depois eu deixo dia 22. Ficou até na sequência. E dia 29 ficam as outras duas equipes, tá bom? A equipe da Marleuda e da Luciana e a equipe da Jordana
Então, dia 29 e provavelmente um sexto grupo, tá? Com os alunos que estão faltando aqui, me dá os nomes, fica também dia 29, tá bom? E a outra especialidade eu ainda vou definir para essa galerinha, tá bom? Que tá faltando aqui. Isso, Jordana, de vocês dia 29, tá bom? Os primeiros 3 grupos, dia 22, e Marleuda, Luciana e o seu grupo, Jordana, né, que tem o Caio, o Thales e a Laísa. Fica no dia 29, tá bom? Bom. É porque saiu do meu. Simples assim. Voltou, não voltou? Na hora que fui parar a apresentação, simplesmente saiu do meu. Loucura aqui. Sim, queria mostrar para vocês só uma coisinha antes de vocês saírem, tá? Rapidinho. Nem ia poder parar da apresentação. Tá pago. Bom, para vocês terem uma noção um pouco melhor, tá, do PowerPoint, eu vou só mostrar algumas funções que vocês podem usar, bem interessantes, tá? Quando você abre o PowerPoint, talvez o de vocês não seja nesse mesmo formato, tá? Tem algumas versões do PowerPoint mais antigas e outras mais novas que pode ser diferente, tá bom? Então, aqui no PowerPoint, vocês conseguem, né, colocar, por exemplo, quando você clica aqui em inserir, tá? Uma ideia bem interessante é essa questão do Smart Art, tá? O Smart Art são aqueles esquemas que a gente utiliza nas aulas, como as caixas, que você pode colocar somente tópicos, tá certo? Você consegue colocar listas, tá certo? Você consegue colocar imagens e, né, textos relacionados à imagem, tá? Lembrando sempre que um slide bonito é um slide que não é poluído, tá bom? É um slide que tem pouco texto, um slide que tem mais, né, esquemas e imagens para vocês entenderem, porque fica mais prático para o nosso leitor, para quem está assistindo a gente, de entender todo aquele procedimento, fica mais visual, tá bom? Então, tem vários processos aqui dentro do PowerPoint que vocês podem experimentar e utilizar dentro da apresentação de vocês. Aqui também, ó, vocês podem colocar imagens nessas bolinhas e o texto do lado, tá? Quando tem uma relação, tá? Por exemplo, uma relação de oposição entre uma coisa e outra, você pode, né, colocar essas setinhas, uma para cima e outra para baixo, ou uma para o lado, outra para o outro, né, que formam ideias diferentes, tá bom? Ou quando você tem ideias que são, né, parecidas, que se complementam, você pode colocar essas setas que são convergentes, tá? Quando você tem situações, né, que elas em conjunto formam uma coisa, formam uma determinada definição, você pode usar esse funil, tá bom? Então, são estratégias de deixar a apresentação de vocês mais dinâmica, tá bom? Durante a aula. Podem perguntar, tá bom? Se quiserem perguntar alguma coisa. Então, esse aqui é o Smart Art. Vocês podem inserir imagens, tá bom? Imagens que estão no computador de vocês, tá? Imagens que você pode estar salvando da internet, tá bom? Por exemplo, eu tenho aqui essa imagem da Unic. Eu posso colocar ela aqui em algum local, tá? Aqui o meu PowerPoint, ele me dá ideias de design, mas nem todos dão, tá bom? Aí essas ideias de design, pode deixar o design do próprio PowerPoint mais bonitinho, tá bom? Então, acaba facilitando também. Mas eu vou logo avisando que nem todos têm essa função. E aqui você pode colocar, por exemplo, uma borda,
na imagem, tá certo? Pode fazer marcar umas firulazinhas com a imagem de vocês, tá? Na apresentação, né, aqui, quando você tem o slide, você pode mudar o layout do slide de vocês, né? Quando você vai fazer no início o título do seu slide, tá bom? Que aí você pode colocar aqui o tema, né? Fisioterapia pélvica. E colocar aqui o nome dos componentes do grupo, colocar fisioterapia unique, por exemplo, tá bom? Aí você pode mudar a fonte, tá? Do mesmo jeito do Word, você pode mudar a fonte, deixar uma fonte mais bonitinha, tá? Né? Por exemplo, aqui, vou ter uma fonte mais bonita. Fonte bonita mesmo. Bonita pra caramba. Não ficou bonito esse acento aqui do O, mas a gente bota sem acento, fica bonito. Então, ó, você consegue colocar uma fonte mais bonita, mas sempre lembrem que vocês estão apresentando. Então, uma fonte que seja também legível, não é um convite de casamento, tá bom? Lembrem sempre que vocês têm que ter o senso de que as coisas precisam ser, né, mais legíveis, que sejam mais fáceis de compreender. Nada de firula demais. Nessa parte de design, você consegue dar, né, mais cores ao slide de vocês, né, fazer com que ele tenha temas, né, durante toda a apresentação. Por exemplo, aqui, nos itens que você consegue colocar o texto, ele fica com o mesmo design, só muda um pouco, né, fica um pouquinho diferente, um pouco menor. Você pode mudar, né, para as cores, por exemplo, bom? Então, tem várias ideias de design. E aqui você consegue, por exemplo, mudar as cores do seu slide, tá bom? Com relação às transições e animações, é só quando você passa de um slide para outro, tá? Quando aquelas animações que você faz para poder passar de um slide para o outro, fica uma coisa bonita, não sei o quê. Não precisa para essa apresentação, tá? Não é uma coisa que eu vou olhar, não. Que faz isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando vai de um slide para o outro, ele aparece ou desaparece, certo? Ele vai bonitinho, vai mais suave, ao invés de assim tão brusco, como nesse aqui do primeiro para o segundo, tá? Então, são transições. Não precisa vocês colocarem isso, que dá mais trabalho para vocês fazerem. Mas fica a critério de vocês, tá? As animações é a mesma coisa, só que é para aparecer cada um dos itens. Cada uma das coisinhas. Tipo, você aperta uma vez, aparece grupos, apresentações. Clica outra vez, aparece a primeira linha. Clica outra vez, aparece a segunda linha. Certo? Também não precisa desses pontos, tá bom? Aqui, essas outras partes vocês nem precisam mexer muito, tá? É mais essa parte inicial, que vocês podem colocar formas, por exemplo, né? Por exemplo, você pode botar um bonequinho e para dizer que ele está pensando, você coloca o balãozinho, tá? Então, o que que essa criatura está pensando? Ou uma ideia que eu sempre gosto de fazer, eu posso colocar o balãozinho aqui no canto e escrever alguma coisa que vai ficar dentro do quadrado, tá? Lembrem-se sempre. E fica com a ideia de nuvem, tá? Quando você projeta, fica só a nuvenzinha dentro do slide. É uma ideia também de design que vocês podem usar. Eu fazia muito isso quando a gente fazia as apresentações de coisa de grupo de gestante, coisa de bebê, porque aí fica parecendo uma nuvenzinha dentro do slide. Tá? Então, tem essas ideias de design que vocês podem utilizar na apresentação de vocês, tá bom? Usem e abusem das imagens, só que não poluam, por favor, o slide de vocês, tá? Não é para poluir, deixar aquele negócio feio. Saiu um bocado de gente da aula. Então, sempre tome esse cuidado com relação à apresentação de vocês, tá? Lembrem-se, todas essas informações que eu estou dando aqui, eu nem precisaria estar dando, viu?
Então, é para ajudar vocês, para vocês terem uma noção de apresentação, de tudo. Eu sei que muitos já sabem mexer no PowerPoint, mas são dicas para que vocês melhorem, tá? Então, sempre valorizem as dicas que os professores dão para vocês, tá? E então é isso. Qualquer dúvida podem perguntar lá no Classroom, tá bom? Ou me mandem mensagem no direct lá no Instagram. Assim que eu voltar com o WhatsApp, vocês vão ficar sabendo. E boa noite para vocês, um abraço e se cuidem e façam o trabalho, tá?